Fala, meus amigos, com você, professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a 8ª aula da playlist Pinda, me aguarde, eu estou chegando. Nesta aula, o assunto que eu estarei trabalhando com vocês será sobre as famosas equações do segundo grau, beleza? Estarei fazendo um breve resumo das coisas que eu considero mais importantes sobre esse tipo de equação e, a seguir, estarei resolvendo questões recentes sobre este conteúdo da banca VUNESP. Beleza, galera? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da cobra fumar. Vem comigo! Bem, galera, vamos lá então para a nossa aula 8, tá? Sobre equação do segundo grau, a famosa equação do segundo grau. Nós definimos como equação de segundo grau, com uma incógnita, toda a equação da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são chamados coeficientes numéricos dessa equação, tá? Pode ser qualquer número real, e o termo a, que é o coeficiente do x ao quadrado, tá? Ele tem que ser diferente de zero, que é para ter o grau 2 ali, ser considerado uma equação de segundo grau. Show? Bem, exemplos de equações de segundo grau. Observa que no exemplo A, nós estamos com uma equação completa lá. O A, que é o coeficiente do x ao quadrado, é 3, o B, o coeficiente do x é 4, o termo C, que é constante, é 1. Ela está completa. No exemplo B, ela já está incompleta. O A é menos 9, o termo B é menos 5, o termo C dessa equação ele é 0. Então, estamos aqui com uma equação incompleta. Termo C, o exemplo C, 3x quadrado menos 4. O A é 3, não tem o termo x, então é porque o termo B é igual a 0 e o termo C é igual a menos 4. O exemplo D, uma outra equação incompleta. Observa que o A é igual a 6. Termo B não tem o termo em x, B é 0, C é 0. Tá? Então, observe que nenhum dos exemplos eu tenho o termo A igual a 0. Tá? Para resolver essas equações, nós vamos estar trabalhando aqui, tá? Eu vou atentar aqui mais a fórmula de Bhaskara. Tem outras formas de resolução? Sim, tá? Mas para não alongar muito a nossa aula, eu vou ficar mais aqui em cima da fórmula de Bhaskara. Mas vocês podem procurar aí no meu canal, tem uma playlist completíssima sobre equação de segundo grau, onde eu detalho tudo sobre equação de segundo grau, tá? Assistam essas aulas. Então, para o caso da equação completa aqui, nós vamos estar trabalhando com a chamada fórmula de Bhaskara, tá? Então, para encontrar a raiz, se for da incógnita x, é menos b, menos o termo b da equação, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a, onde o delta é o chamado discriminante da equação. Como que se calcula esse delta? B ao quadrado menos 4ac. Temos algumas observações importantes sobre o delta. Se ele for maior que zero, as raízes são duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Se o delta for igual a zero, você fez o cálculo, deu zero, a equação vai ter duas raízes reais e iguais. Uma vai ser igual à outra. Se o delta for menor que zero, como não existe raiz quadrada para números negativos, ela não vai admitir raízes no campo dos números reais. Tudo bem? Tá? Outra coisa importante que vale a pena nós destacarmos aqui sobre as equações de segundo grau. Relações de Girard. O que são essas relações? É um matemático francês que ele descobriu que os coeficientes numéricos de uma equação de segundo grau e as raízes têm relações, tá? Então, se eu quiser saber a soma das raízes de uma equação de segundo grau, eu não preciso resolver a equação para calcular essa soma. Então, o x1 mais o x2, ou o x' mais o x duas linhas, eu posso obter fazendo menos o termo b dividido pelo termo a da equação. Não há necessidade de resolver a equação. Se eu quiser saber o produto
das raízes da equação de segundo grau, não precisa resolvê-la. Basta fazer o termo C da equação dividido pelo termo A. Tudo bem? Uma outra observação importante que eu gostaria de destacar aqui para vocês é a diferença entre a maior e a menor raiz. Diferença entre a maior e a menor. Tá? O que eu vou comentar aqui só serve para isso. É dada por raiz quadrada de delta sobre A. Então, se eu quiser saber a diferença entre a maior e a menor raiz, basta fazer a raiz quadrada de delta e dividir pelo termo A. Não há a necessidade de resolver para fazer essa diferença. Se quiser, tudo bem, mas não precisa, tá? Outra coisa importante, como obter uma equação de segundo grau conhecendo as suas raízes. A forma é x² menos sx mais p igual a zero, aonde o s é a soma das raízes e o p é o produto das raízes. Então, eu posso obter a equação a partir das raízes. Tudo bem? Vamos lá, então, para a resolução de algumas questões aqui. Ó. Prova de 2019. Tá? Considere a equação 8x² mais 2x menos 3. A metade da diferença entre a maior e a menor raiz. Olha, acabamos de ver aí. Né? Então, vou calcular a diferença entre a maior e a menor. Como eu quero a metade, eu vou dividir isso depois por 2. Tá? Então, aqui nessa equação, o termo A é 8. O termo B é igual a 2, que é o coeficiente do x. O termo C é igual a menos 3. Nós vamos calcular primeiramente o delta, que é b² menos 4ac. Então, b², 2² menos 4. O A é 8. O termo C é menos 3. Ok? Então, aqui, o delta vai dar 4. Menos 4 vezes 8 dá menos 32. Vezes menos 3 vai dar mais 96. Então, o meu delta, o discriminante, será igual a 100. A diferença, eu vou indicar aqui por D, é a raiz quadrada, olha bem, a diferença. Raiz quadrada de delta, acabamos de ver aí, sobre A. A diferença entre a maior e a menor. Então, raiz quadrada de 100, dividido pelo termo A, da equação, que é quem? O 8. Raiz quadrada de 100 dá 10. Aqui vai me dar 10 oitavos. Dá para simplificar por 2 e por 2. Vamos fazer essa simplificação. Vai me dar aqui 5/4. Eu quero a metade da diferença. Então, eu quero a diferença dividido por 2. Então, eu vou pegar os 5/4 e vou dividir isso por 2. Divisão de frações. Mantenho a fração do numerador, que é os 5/4, e multiplico pelo inverso do denominador. Inverso de 2 é 1 sobre 2. Multiplicação de frações, multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui vai me dar 5/8. Resposta alternativa A de Amora. Beleza, galera? Então, tá aí a solução do nosso exercício 1. Vamos lá para o exercício 2. Bem, a questão 2, prova de 2023, hein? Uma equação de segundo grau na incógnita x possui uma raiz igual a r e a outra igual a 2r. Uma equação possível que atenda essa condição é... Aí, olha, nós acabamos de ver aqui, galera, ó, obtenção de uma equação de segundo grau a partir de suas raízes. Então, olha, para escrevermos essa equação, será x² menos sx, que é a soma das raízes, mais p, que é o produto das raízes, igual a 0. Ó. Então, a soma das raízes, que eu estou indicando ali por S,
R mais 2R, 3R. Show, galera? Produto das raízes. O produto é R vezes 2R. R que multiplica 2R vai dar 2R ao quadrado. Agora é só substituir aqui na fórmula. X ao quadrado menos SX, então menos 3RX, mais P, o produto é 2R ao quadrado, mais 2R ao quadrado, igual a quanto? Igual a zero, tá? Só tomar cuidado que se a soma der negativa, lá você tem que menos e menos ali na soma vai ficar mais. Está aqui a resposta, olha que tranquilinho, né? Alternativa alternativa E de excelente. X quadrado menos 3RX mais 2R igual a zero. Beleza? Então tá aí a resposta do exercício 2. Vamos lá para o exercício 3. Bem, aqui no exercício 3, prova de 2020, ó, uma sequência é formada pela seguinte expressão: 2n ao quadrado menos 3n mais 5. Então está aqui a fórmula que vai definir os elementos da expressão. É de uma sequência, desculpe. Para se determinar o primeiro elemento dessa sequência, basta substituir para n igual a 1. Para determinar o segundo elemento, substitui para n igual a 2. E assim por diante. Os cálculos a seguir mostram a obtenção desses elementos. Então, lá na expressão, joguei o n igual a 1, eu tenho o primeiro elemento. 2 vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1 mais 5. Então, dá 4, segundo elemento, jogo lá na fórmula, no lugar do n eu ponho 2, vai me dar 7. Tá? Sabe-se que o número 410 pertence a essa sequência. Então, não é o termo de ordem 410. Não é isso? Tá? Eu tenho um termo nessa sequência que equivale a 410. Assim, a soma de 410 e o número que o antecede na sequência é igual a... Bem, primeiro, nós vamos ter que saber a ordem deste número. Depois, calcular o termo anterior a ele para fazer a diferença. Então, como que eu vou descobrir a ordem? Eu vou igualar a expressão 2n ao quadrado menos 3n mais 5. Eu tenho que descobrir o valor do n para ver a ordem dele. Igual a 410, galera. Tá? Vamos arrumar aqui nossa equação de segundo grau. Então, vai dar 2n ao quadrado menos 3n. 410 está somando, passa a subtraindo 5. Vai dar menos 405 igual a zero. Então, agora nós vamos resolver essa equação de segundo grau para poder descobrir o valor do n. Primeiramente, nós vamos calcular aqui, determinando os coeficientes. O a é 2. Termo b, que é o n, que acompanha o n, o grau 1, menos 3. E o termo c é igual a menos 405. Primeiramente, fórmula de base. Vamos calcular o valor do delta. Discriminante, b ao quadrado, menos 4ac. Porque se ele der negativo, não tem solução. Então, o delta vai dar igual a menos 3 ao quadrado, menos 4, o a é 2, o termo c é menos 405. Coloque ele dentro do parênteses. Então, aqui vai dar 9, menos 3 ao quadrado, dá positivo. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 405. Menos e menos a multiplicação vai dar mais. 3.240. Então, o meu delta será igual a 3.249. Fórmula de básica, aqui eu não vou usar x, porque a incógnita é n. n igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Então, n igual menos da fórmula, o b é negativo, então menos menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta,
raiz quadrada de 3.249, duas vezes o termo A. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2. Então, meu N será igual a 3, mais ou menos, tá? Aqui vai dar a raiz quadrada de 3.249, vai dar 57. 2 vezes o A, então 2 vezes 2, 4. Eu vou ter as duas raízes aqui, a N1, que seria 3 mais 57, vai me dar 60 dividido por 4, vai dar 15. N2, ou N duas linhas. 3 menos 57 vai dar menos 54, dividido por 4. Tá? Se quiser simplificar aqui, ó, vai dar menos 27 sobre 2. Olha, este valor, ele não serve para a gente. Primeiro, por ser negativo. O N, ele indica a ordem. Tá? Então, ele não pode ser negativo. E outro, também não pode ser um número que não seja inteiro. Ordens, você só tem ordem inteira. Então, olha, o que nós acabamos de encontrar aqui, então? Que o elemento dessa sequência, que tem o valor igual a 410, é o 15º termo. Eu quero a diferença entre o 410 e o termo que o antecede. Então, eu vou precisar aqui calcular o 14º termo, tá? Então, ó, o 14º elemento eu vou substituir lá na fórmula agora. 14º elemento. Quem seria ele? 2, olha lá a fórmula, 2n ao quadrado, então n é 14, 14 ao quadrado, menos 3 vezes 14, mais 5, tá? Então, aqui, efetuando os cálculos, 14 ao quadrado, vou continuar aqui embaixo, vai dar 196, menos o 3 vezes 14 vai dar 42, mais 5. Tá? Então, o nosso 14º elemento, que é o que antecede o 15º, 2 vezes 196, 392, subtraindo 42 e somando com 5, meu 14º elemento vai dar 355. Agora eu faço a diferença com o 410, tá? Deu 355. Então eu vou ter aqui 410 menos 355. Vai me dar 50. A diferença aqui vai me dar... Peraí. Ah, não, ele pede a soma, né? Desculpe, não é a diferença. Ele pede a soma. Então, 410 mais... Desculpe aí, gente. A soma não é a diferença. Não sei de onde que eu tirei que diferença. Então, 410 mais 355. Vai dar 765. Ok? Então, a resposta aqui, 765, alternativa E de excelente, tá? Não sei de onde que eu estou tirando aí a diferença, pede a soma. Tudo bem? Mas está corrigido aí. Vamos lá para a nossa última questão. Bem, galera, aqui na questão 4, então, está dizendo o seguinte, ó. Um professor de matemática propôs o problema a seguir para que seus alunos aplicassem o conceito de área de retângulo, que é o comprimento multiplicado pela largura, tá?
e encontrasse uma equação que o resolvesse. Então, ele quer saber a equação que vai resolver essa área. Os estudantes de uma escola vão construir um mural de forma retangular e de área 4,50 metros quadrados, como o que está representado na figura. Nesse mural vai ser deixada uma região retangular de 1,5 m por 1,2 metros para apresentar infográficos. Então está aqui a figura. Os alunos fizeram corretamente os cálculos, deve ter obtido uma equação equivalente. Então ele quer saber a equação que vai gerar essa área de 4,5 metros. Observa que o comprimento deste retângulo vai me dar 5x mais 1,5. Por que isso? Olha, eu tenho 4x aqui na direita, mais um x aqui à esquerda, dá 5x, mais 1,5 aqui, ó. E a largura? A largura, vamos lá. Eu tenho 2x para baixo, 1x para cima, lembra? Vai dar 3x. E o 1,2 metros, mais 1,2 metros. Beleza? Então agora, gente, é só fazer a multiplicação e eu vou obter a nossa equação que vai gerar a área. 5x mais 1,5 e multiplica 3x mais 1,2. Tá? Faço aqui a distributiva. 5x vezes 3x vai dar 15x ao quadrado. Isso igual a zero. 15x ao quadrado. 5x vezes 1,2 vai me dar 6x. 1,5 vezes 3x vai dar 10, vezes 3x vai dar 4,5x. É, 1,5 vezes 1,2 vai me dar aqui 1,1. A área é... A equação não vou igualar a zero aqui, vou igualar ao valor da área, que é quanto? 4,5. Deixa eu arrumar aqui. 4,5. Então vamos igualar a 4,5. Tá? Porque ao multiplicar vai gerar a área retangular. Então por isso 4,5 não dá. Agrupando. 15x ao quadrado. 6x com mais 4,5x vai dar 10,5x. 4,5 está aqui à direita da igualdade. Somando, passo para a esquerda, subtraindo 1,8. Vai dar menos 2,7. Agora sim, igual a zero. Está aqui a equação da área. Tá? Conforme é o valor do x, eu vou ter uma determinada área. A resposta aqui se encontra na alternativa A de Amora. 15x² mais 10,5x menos 2,7. Beleza? Então tá aí, olha. Aqui eu estou encerrando essa nossa aula 8. Tá? Qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados aí, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los, tá? E vamos ajudar a divulgar aí o meu canal para os seus contatos. Eu agradeço, tudo bem? E se inscreva para ter notificações de novas aulas, beleza, galera? Então, repetindo mais uma vez, tem uma playlist completíssima aí no meu canal sobre equações de segundo grau. Quer aprofundar mais neste assunto? Assista essas aulas. Valeu, galera. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!